Escritores e historiadores retrataram Dom Pedro I como um homem vaidoso, de saúde frágil e personalidade controversa. Você tem 3 adjetivos para descrever o Dom Pedro I e os 3 são negativos. Sei lá, isso aí me soa um pouco como uma romantização de sinal trocado, porque basta ler uma boa biografia sobre ele para ver que é uma figura muito mais complexa do que apenas 3 palavras negativas. Podemos estar no cantinho de Minas ou do Rio, Maranhão, talvez, Pernambuco. O Brasil tem muito desse lugar. Uma breve pausa, porque essa comparação da arquitetura nos chama atenção, porque às vezes a gente estuda a história do Brasil e esquece o quanto o Brasil é próximo de Portugal. E para entender com profundidade a história brasileira, a gente tem que estudar a história portuguesa. Mas deixar a terra que adotou para voltar para a terra onde nasceu não foi opção fácil para Dom Pedro. Pedro I para nós, Pedro IV para os portugueses. Muitas pessoas acham erroneamente que o Dom Pedro I saiu porque quis, e não foi o que aconteceu. Ele estava sofrendo muita pressão da própria população, políticos e até militares. Os protestos reuniram milhares de pessoas e falavam abertamente em depor o Dom Pedro I. Quando ele sai do Brasil, ele sai chutado de forma extremamente impopular e muito criticado como uma pessoa autoritária. Já em Portugal, ele luta uma guerra contra o seu irmão e consegue assim um feito impressionante, porque ele coloca a sua filha no poder lá e o seu filho no poder no Brasil. Antônio Ponte, diretor do museu, me explica que Dom Pedro, muito criticado pela ala mais conservadora portuguesa, por ter decretado a independência da colônia mais rica, queria romper com o passado. Não queria admitir que o país continuasse com estas políticas absolutistas muito mais ligadas aos ideais democráticos, progressistas. Pedro queria um outro país, com constituição e limites de poderes para o monarca. Ao contrário do irmão, que tinha o apoio do lado mais tradicional do clero, que também não queria abrir mão do seu poder. Por isso que eu digo que o Dom Pedro I é uma figura muito complexa, porque como eu disse a vocês, ele foi expulso, criticado como autoritário pela população. Mas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, ele fundou uma monarquia constitucional, baseada, com uma constituição baseada nos princípios do liberalismo político. Em Portugal, ele também defendeu esse sistema. Entender alguém como Pedro I não é tarefa simples. Por isso que é importante a gente fugir de chavões como os 3 adjetivos do início do vídeo. Se você gosta de história, considere me seguir. Um grande abraço e tchau, tchau.